Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, feliz ano para todos os senhores e senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus conhecidos, minhas conhecidas, jovens. Estamos aqui no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. O nosso objetivo aqui é fomentar o estudo. Se nós acompanharmos o noticiário do mundo, através das televisões sérias, dos canais abertos da Globo, do SBT e de várias outras empresas seríssimas, com jornalistas de alto gabarito profissional, seríssimos, a Globo News, nós vamos verificar que o mundo está passando um momento difícil, como sempre passou em várias fases do seu progresso. Nós estamos como Homo sapiens, desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, o discernimento, que é a faculdade de saber decidir, saber escolher o caminho correto, saber verificar qual é o caminho errado para a fala, para o olhar, para os ouvidos, para o pensamento, para as ações. E o que vai dar sustentação correta a essas faculdades é a fé raciocinada, é conhecermos as leis. Nós fomos criados por Deus para estudarmos. Ele quer que nós cheguemos à perfeição relativa, pertinho dele de novo, porque ele está sempre perto de nós, mas como alunos responsáveis que, pelos seus próprios esforços, passaram de ano, subiram os degraus da perfeição e não fazem mais bobagem, não seguem ao materialismo selvagem, ao materialismo que está aqui a nos conquistar todo dia para gastarmos muito nas lojas, para bebermos, para usarmos drogas, para negarmos as leis vigentes, para não aceitarmos a ciência. Nós fomos feitos para seguir as leis de Deus. E elas foram trazidas a cada época por vários filhos competentes para nos alertar. Então você vai ver Moisés com os mandamentos. Nós precisamos estudar os mandamentos. Isso demora 3, 4 anos. Para nós estudarmos, entendermos, assimilarmos esses ensinos e nos enquadrarmos neles. Em todas as oportunidades que Jesus registrou suas conversas, ele disse que veio ao mundo encarnado, ele resolveu encarnar-se para ajudar aos seus irmãos a construírem cada um dentro de si o reino de Deus e deixarem a luz do reino de Deus brilhar pelos seus sentimentos, pelas suas faculdades. Isto é que é um cristão de verdade, é quem segue o Cristo. Bom, vamos fazer uma reflexão aqui hoje, mais uma vez para fomentar a vontade de mudar,
A intolerância está chegando aos limites insuportáveis na sociedade. A intolerância, a metidez à besta, o orgulho, a vaidade. O orgulho e a vaidade. O orgulho e a vaidade, eles aparecem em nós através do ciúme, da inveja, da intolerância, das brigas, das agressões, da raiva, do ódio. E isso faz um mal tremendo ao nosso espírito, à nossa alma e ao corpo, que é instrumento de trabalho para nós, instrumento temporário, do nascimento até a morte. Então nós temos que cuidar do espírito e cuidar do corpo. Quais são as doenças hoje terríveis do espírito, da mente? É a ignorância, a ausência de estudos. 99% das pessoas nunca leram um livro do início ao fim, lendo todo dia, estudando todo dia. A ignorância está tomando conta de nós. A ansiedade, o nervosismo, as vontades de só falar mal dos outros, de criticar a tudo e a todos. Aonde as pessoas estão, esquecem de Deus, esquecem de Jesus e se apegam a qualquer palestrante, a qualquer político, a qualquer livro, a qualquer música que aparece, quando nós devemos ter a responsabilidade do estudar e do orar e do vigiar. Vigiar a nossa mente, nosso olhar, as nossas vontades, as nossas ações. Todas têm consequências gravíssimas. Porque se somos filhos de Deus e Ele permitiu nos reencarnarmos aqui na Terra, quantas vezes necessárias forem até atingirmos o estado de perfeição pelos nossos próprios esforços, isso quer dizer que nós temos responsabilidades gravíssimas. Nós não podemos incentivar os palavrões, os atos ilícitos. Meu Deus, dividir o mundo, quem é da esquerda, quem é da direita, as pessoas nem sabem o que é isso. Somos todos irmãos. Deveremos nos unir para trabalhar pelo bem. E quando alguém errar, ajudar a corrigir, porque nós também erramos muito. Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, é um espírito que estuda Jesus de forma profunda, desde aquela época, há 2000 anos. E ela escreve, através de Divaldo, 13 livros, já li todos, e leio, volta e meia, volto a ler esses livros. E hoje vamos pensar um pouco na lição número 10. A lição difícil. As inquietações se demoravam asserenadas sob o pálio estrelado da noite harmoniosa. O código de moral sublime, inscrito nos corações, deveria permanecer indelével para os milênios por vindouros, norteando as mentes
e confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos tempos. Ela faz menção ao sermão da montanha, ao famoso discurso de Jesus Cristo para aproximadamente 600 pessoas, dizendo para eles que todos éramos filhos de Deus, bem-aventurados, mas que para isso deveríamos cada um de per si trabalhar de per si as bem-aventuranças, a humildade, a brandura, o coração limpo, a misericórdia, o perdão, a tolerância, a paciência, a brandura de coração, a brandura de coração, de ação, sermos educados para conosco e para com todos que vivem na sociedade, para com a sociedade. E a última, ele fala do pacificador. Quando atingimos o estágio de pacificador pelos nossos próprios esforços, seremos chamados filhos de Deus. Olha que chamada há 2000 anos. E até hoje não fazemos. E ela nos chama a atenção para isso. Nunca dantes se dissera nada igual. Jamais se ouvira algo equivalente àquele sermão do monte. Realmente. Não tem ninguém no planeta com 8 bilhões de encarnações que chegue perto do Mestre Jesus, da profundeza de seus ensinos, atualizadíssimos, sem um erro. Estavam lançadas em definitivo as bases do reino eterno sobre os escombros do mundo perecível em sua tangibilidade transitória. As lágrimas vertidas em silêncio no altar das meditações das almas colhidas pela sinfonia das bem-aventuranças, constituiriam, a partir dali, o adubo para as sementes de luz da Boa Nova. Se nós não nos tornarmos alunos da Boa Nova, que são os 4 evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos e os 5 livros básicos da doutrina espírita que veio completar o cristianismo, nós jamais seremos uma criatura integral. Ou vamos demorar muito mais tempo, indo e vindo, reencarnando e desencarnando, como alunos reprovados para ver se aprendemos. Então, quando se preparavam o mestre e os discípulos para retornarem aos penates de alma túmida pela felicidade, Simão Pedro, muito parecido conosco, Simão Pedro, mais se acercou do Rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas, não pôde sopitar interrogações que lhe bailavam na mente simples. Amante da lei, vira o esboroar dos velhos códigos de soberba e perversidade, abrindo-se-lhe aos sentimentos
uma madrugada de bênçãos que o impelia à incontida aventura. Rabi interrogou o hesitante. Jamais alguém enunciou ditos quais os que aqui foram proferidos. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada, disse Pedro. Emulado pela silenciosa aquiescência do amigo querido, prosseguiu Pedro. Todos os enunciados penetram minha alma qual se fossem um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida, participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade, do mundo. O Evangelho passará a ser a diretriz firme. O Evangelho passará a ser. Preste atenção, meus amigos. O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. E tem pessoas de várias religiões, inclusive a nossa, que não querem estudar, que não querem buscar, conquistar o conhecimento. Isso aqui para conhecer, só estudando de 1 a 4 horas todo dia, na sequência. São 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados, compreendidos, entendidos, assimilados e praticados. Demora muitos e muitos tempos. Vejam, Pedro, que vivia com ele, ainda não tinha entendido. O Evangelho passará, se for estudado, conhecido, praticado, passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. As bem-aventuranças hoje aqui apresentadas são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. Os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. Não pôde prosseguir. Os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas. Pedro estava já chorando. Enquanto a voz se estrangulava na garganta túrgida pela emoção superior, compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. O Senhor está todo dia nos chamando afetuosamente para estudar, para mudar os nossos comportamentos, as nossas posturas de vida, para sermos humildes, simples, para tratarmos a todos os nossos irmãos como irmãos, respeitar seus direitos fundamentais, parar de agredir as leis e buscar sempre o progresso através da irmandade entre nós, da fraternidade, da igualdade, do
profundo respeito aos direitos fundamentais da criatura humana. Só queremos criticar. A nossa língua parece um vulcão. É xingamentos, é falar mal, é incentivar as armas, os golpes, é torcer para voltar às ditaduras, para matar as pessoas, para negar a ciência, para não dar vacinas. São crimes de lesa pátria, nós vamos responder por tudo isso gravemente. Disse o Senhor Jesus para Pedro: nunca Jesus faltou para nós, para o estudante interessado. O Evangelho prepara um mundo novo. O Evangelho estudado e vivenciado prepara o mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis. Adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Prestem atenção, senhores e senhoras, meus jovens, que não respeitam as leis de trânsito, que só querem usar o álcool e as drogas, fazer sexo desorganizado, matar as moças, matar as pessoas que querem decidir e têm o direito de decidir pelas suas vidas sexuais, permitidas em lei. Vejam, adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Até aqui, a violência caracterizou o poder. Isso ele falou há 2000 anos. Hoje está pior. Até aqui, estamos caracterizando as nossas vidas em família, nas religiões. Tem brigas entre as religiões e tem briga entre os membros das religiões. Eles não querem estudar nem buscar o sal do amor. Eles não querem, mas adoram fazer palestra, vídeos, escrever livros. Até aqui a violência caracterizou o poder e continua a caracterizar. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha, talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Nós só vamos saber fazer a nossa reforma moral estudando isso aqui 24 horas por dia, praticando. Superar as paixões, vencer as dificuldades e frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes, Pedro? Sim, Rabi, respondeu o discípulo com doce ternura. Compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, oferecer-se em holocausto
a benefício do próximo. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras, Mestre Jesus. Convidaste-nos a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Disse Pedro. Se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com o verbo ácido e humilha-nos com doestos, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder? Indagou Pedro, como proceder? Jesus não falha e responde a Pedro: continuar amando e nunca revidar o mau conceito por agressividade. E se estimulando pelo nosso silêncio, o adversário exturgia em nossa face, replica Pedro, e se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário exturgia em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais e contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo? Como agir, meu amigo Jesus? Como agir? Responde o mestre, oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, meu mestre, diz o mestre, ter-se-á tornado igual ao agressor, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno, a treva. Apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos a viva força, partindo para o crime, ameaçando destruir a nossa vida, Jesus. Ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Todavia, não tememos os maus. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será deles. Aquele que conduz à claridade deve vencer a treva exterior e não encharcar-se de sombras. O coração puro, Pedro, o coração puro e a mente calma não receiam nunca, Pedro. O portador da violência combure-se nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. É um doente, coitado. Precisa de tratamento. Apesar disso, mestre, nessa atitude não estaríamos estimulando o crime em geral, o latrocínio em particular, em que os usurpadores não trepidam em prosseguir nos seus infelizes cometimentos? De forma alguma, Pedro. A violência somente diminui a sua força má quando abafada nos tecidos da caridade. A violência somente diminui sua força má quando abafada nos tecidos da caridade. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos, Pedro. Na condição de agredido e malsinado,
Nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Seria a manutenção da criminalidade se, a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a do adversário. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas, Pedro, em que diferiríamos deles, os maus, embora nos justificasse o erro proceder, utilizando a escusa de que agredimos para conseguir a manutenção da própria vida. Disse Pedro: bem sei que isso não é fácil, mestre. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios na jornada ascendente do animal para o homem, não será vencido de um só golpe, no trânsito do homem para o anjo. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso insisto, Pedro, se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos? Imprescindível amar e amar os inimigos, Pedro, até que eles se sintam aturdidos pela nossa afeição. O mestre silenciou, Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento e mentalmente atirou-se na direção do futuro. Percebeu as lutas por-vindouras, começando a conscientizar-se das renúncias e dos sacrifícios que o Evangelho exigia. Olha, começou a perceber que para estudar o Evangelho ele tem que compreender, entender, assimilar, para poder se enquadrar. Ao se enquadrar nas leis de Deus, aí ele está pronto para amar, renunciar à violência, aprender a ouvir, ter paciência, a perdoar em todos os sentidos mais profundos da existência, a amar todos como irmãos, a ajudar a sociedade a progredir, fazendo com que todos tenham suas oportunidades de também progredir, de viver em sociedade harmônica, eminentemente fraterna. Então, Jesus veio ao mundo, como nos fala aqui Pedro, como nos fala Amélia Rodrigues, ele veio trazer para nós o conhecimento fundamental para que sejamos filhos de verdade do nosso Criador. Por isso que ele disse que ele era, que ninguém iria ao Pai sem passar por ele, que ele era o caminho para conhecer aonde está a verdade. Foi isso que ele fez com Pedro, ele mostrou o caminho para conhecer a verdade verdadeira. Por isso ele fez aquele discurso do Sermão da Montanha, mostrando os pontos fundamentais a serem trabalhados no coração e principalmente na educação do espírito, para que esse espírito, a partir daí, como aluno responsável, possa passar de ano, deixando brilhar a luz dos conhecimentos advindos de Deus, do seu Pai, do seu Criador. Nós precisamos tomar uma atitude de estudar os livros sérios e seguros, trazer esses conhecimentos para dentro de nós e
empreendermos a nossa reforma íntima, empreendermos a nossa reforma no campo dos comportamentos, empreendermos a educação de um filho verdadeiro de Deus, de um irmão verdadeiro de Deus, para sabermos progredir e ajudar todos que estão conosco a progredirem também, mas sempre dentro das linhas das leis estabelecidas por Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que nos criou para a perfeição através dos nossos próprios esforços pedagógicos. Os nossos estudos estão sempre no Instagram, no Facebook, no YouTube. E o nosso estudo não é palestra, é sempre uma aula através de um livro seguro para fomentar, para incentivar nós empreendermos o reino de Deus dentro de nós e sermos os primeiros a cumprir os seus ensinamentos, os seus ditames, as suas leis. Que possamos ter um feliz ano, muita paz. Muito obrigado pela atenção.